Mais um podcast, Glauber falando bem do BOPE, tá? Aqui é o lugar que a gente só fala. É porque uns caras dizem que as pessoas que vêm falar em podcasts falam mal do batalhão, não tem legitimidade. Camarada, eu sou um viciado em podcast policial. Eu nunca vi ninguém falando mal do BOPE na tua frente aqui. Que o BOPE é uma merda, que o BOPE... Eu nunca vi. Eu só vejo pessoas aqui enaltecendo o BOPE. Eu tenho certeza que cada um que assiste aquilo ali, ó, sai daqui, porra, eu quero ser do BOPE, quero conhecer o BOPE, né? Mas um grupo aí de pessoas acham que isso aqui é uma ofensa ao batalhão. Botaram a foto do Miqueias agora, né? Ó. Hã? É ego. É questão de ego isso aí. A impressão que eu tenho é que é ego. Porque assim... Tu viu isso, Glauber? Botaram a foto dele. Esse cidadão não pode falar... Botaram a foto dele na rede social do batalhão. Tava um pouco embaçado, mas todo mundo o Miqueias, ver. Um funcionário público contratado com o salário dos contribuintes, tá? Fora do serviço de policiamento ostensivo, numa sala, procurando foto sua para colocar num podcast, numa rede social, que não é oficial, falando que você não tem legitimidade, e falando, ó, legitimidade quem tem é nesse e-mail aqui. Irmão, isso tem que ser apurado. É muito esquisito isso aí. Não sei qual o propósito disso, não sei por que eles querem proibir a tua vinda aqui, não sei por que eles querem te intimidar. Você não fala mentira aqui, cara, só fala a verdade. As pessoas que te assistem aqui ficam com vontade de serem policiais, né? Glauber, isso é muito sério, viu, irmão? Pimentel, eu falei que eu ia entrar nesse assunto, né? De tanto que tá sendo falado. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Aí tu que vai definir. Mais uma vez eu vou te falar, irmão. Tá contigo. Contextualiza pra quem tá em casa, dá a sua opinião e vamos dedicar aqui um tempo pra falar sobre esse tema. Eu tô tão magoado, triste com isso. Eu não consigo acreditar que no século XXI, num ambiente de democracia... Porque, Glauber, o cara que vem aqui e critica superior, ele responde na justiça. Se ele falar que o comandante é corrupto, se ele falar que ele matou alguém com um tiro nas costas, ele vai sair daqui, vai no Ministério Público, vai prestar conta do que ele falou. Mas a pessoa que vem aqui falar que passou pela unidade, que foi divertido, que foi prazeroso, que foi inesquecível, que deu seu sangue pela unidade, que deu o suor pela unidade, isso é sempre bom, cara, porque isso enaltece o batalhão, sabe? Então, assim, agora, se alguém chegou aqui ou em qualquer outro podcast e falou besteira, pague pela besteira que falou. Agora, eu não vejo o Glauber provocando aqui nenhuma besteira. Eu não vejo o Glauber entrando num assunto aqui indevido, sabe? Não vejo. Ele não me provoca aqui para falar mal de ninguém. Pelo contrário. Então, eu não sei qual é a tara deles na proibição de que ex-policiais do BOPE ou policiais do BOPE venham em podcasts e falem sobre suas experiências. Isso acontece em todo mundo hoje. Acontece com militares que voltam da guerra do Afeganistão, em podcasts americanos. Acontecem com membros da tropa de elite dos Estados Unidos, os SEALs, que fazem filmes, publicam livros, dão palestras. Tá? Acontece com membros da guerra da Rússia, da Ucrânia. Soldados russos, hein? Participam de podcasts na Rússia. Aquele país lá que não tem democracia, que é a Rússia. Mas aqui no Rio de Janeiro, entendeu um policial do BOPE que ele não quer que ninguém participe. Tá? Isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. O cara que quiser vir participar, ele participe sim, dentro da ética, da legalidade, sem falar mentira, sem falar besteira, sem acusar companheiros. Ele vem aqui e conta sua história. Né? Ele tem o direito constitucional de fazer isso. Se ele criticar superior hierárquico, se ele criticar o governador, ele responde no CPM, no Código Penal Militar. Porque está lá na lei, né? Dos crimes militares. É o artigo 9º do CPM, né? Criticar superior, papapá. Ele vem aqui, criticou, sai daqui, um sindicância IPM e responde na justiça. Mas isso nunca aconteceu, viu, Glauber? Ninguém que veio aqui até hoje falou nenhum tipo de besteira. Então todo mundo que vem no Fala Glauber, senta aqui, conta uma bela história. Você assiste, você fica com vontade de voltar pro BOPE, de ser do BOPE. O Coronel Batista contou uma história maravilhosa e assim vai. O próprio Breder também, né, contou uma história maravilhosa. Mas recentemente, há 3 dias ou 4 dias, na página oficial do BOPE, que não é oficial, tá? Não tem delegação de governo para ser oficial, tá? São funcionários públicos que ficam lá na sua hora de expediente digitando informações. Essa página criticou policiais que participavam de palestras, e aí basicamente eu, Blais, Storani, Nunes, né? Que dão cursos, que é o Breder, que é o Wallace, né?
e policiais que participam de podcasts. E aí são vários. É o Correia Ramos, é o Monteiro, é o Brito, né? São pessoas que sentaram aqui para contar, aqui ou em outros podcasts para contar suas histórias, né? E, camarada, eu não vejo razão, sinceramente, para isso. Eu não conversei com o comandante do BOPE sobre esse assunto ainda. Eu manifestei a minha indignação. Pedi para ele tirar a minha foto, que ele colocou minha foto lá. Eu não dou autorização para usar minha foto para fins não jornalísticos, né? A Constituição Federal diz que pode usar a minha foto e a sua para fins jornalísticos, para fins não pode. A gente tem direito à imagem. Eu pedi, ele tirou, mas eu quero conversar com ele ainda para saber o que de fato aconteceu. Né? Porque eu tenho certeza que não é orientação do Comando Geral da Corporação a proibição de policiais esclarecerem fatos, contar sobre seus dias, porque isso aqui é a nova realidade da comunicação do mundo. Até porque não foi nenhuma proibição, né? Foi uma crítica direta às pessoas ali. Ele criticou, ele falou, olha, não tem legitimidade para falar sobre o batalhão. Meu irmão, eu não fui do BOPE, nunca falei que eu fui do BOPE, mas eu sempre estive trabalhando em favela. O BOPE diversas vezes operou na favela que eu estava e tive repercussões disso. Sim. Eu tive repercussões tanto positivas quanto negativas. Do BOPE chegar lá e salvar as nossas vidas, quanto o BOPE chegar lá, fazer muito bem o trabalho dele e depois sobrar pra gente a vingança dos criminosos. Isso tá no filme Intervenção. Sim. A UPP eram policiais novos com armamento não tão muito bom, né? Então o BOPE chegava na UPP dele, por exemplo, fazendinha, realizava uma operação, às vezes matava 2, 3 bandidos, apreendia lá 5 fuzis, mas no dia seguinte o BOPE não ia voltar. Então estava lá o Miqueias e mais seus 15 colegas com pouco armamento para segurar a vingança do CV, né? Então isso que o Miqueias contou está bem retratado no filme Intervenção, viu, cara? Assim, porque é a maior mágoa que eu escutei dos colegas da UPP. Pimentel, o BOPE vinha aqui, o pau comia a noite toda, mas no dia seguinte a gente olhava para o lado, cadê o BOPE? O BOPE teve que voltar para o quartel, porque tinha uma outra missão numa outra UPP, sabe? Então, assim, essa tua crítica aí é bastante pertinente. E eu me dei conta disso, inclusive, da situação do filme, antes do filme, com o próprio colega do BOPE conversando comigo uma vez. Que eles foram fazer uma operação lá, e aí quando o terreno acalmou, ele falou assim, cara, vocês são malucos de estarem aqui fazendo o que vocês fazem, porque a gente entra, troca tiro e sai. Vocês trocam tiro e dormem no lugar onde vocês trocaram tiro. Lógico. Entendeu? Pô, tem uma base ali na fazendinha, assim que você entra, a primeira base que tem, que ela é toda furada nas costas dela, porque tem um barrancozinho, que agora os caras fizeram uma seteira ali atrás, que quando eles querem, eles vão lá dar tiro no policial dormindo. E a base é toda furada. E assim, então eu sempre falei bem do BOPE, falei de coisas que eu vivenciei com policiais do BOPE. Eu nunca cheguei e falei assim, pô, no curso de formação é assim, assim, assado, porque eu não estava lá. Eu falei sim, olha, teve colega meu que entrou com 100 quilos, bem treinado, e saiu com 60. O cara perdeu... Massa muscular, peso. Massa muscular e tal. Mas, assim, eu nunca cheguei e me coloquei na situação de eu vestir a farda, fui caveira e tal. Não, cara, tudo que eu falo são fatos públicos ou coisas que eu vivenciei. E aí o cara vem e faz um vídeo querendo descredibilizar todo mundo, como se a gente estivesse querendo se ganhar algo em cima de em detrimento do BOPE. E eu falei assim, gente, qual é a necessidade disso? Comunica o BOPE lá, a chefe da P5, que você não quer sua foto publicada na rede oficial, mas não quero. É meu direito, eu não quero que você publique minha foto. Acabou. É um direito que você tem, aliás, constitucional, previsto no artigo 20 da Constituição Federal, direito à tua imagem. E, cara, realmente, sinceramente, eu quero voltar em vários podcasts, eu quero contar a história, não sou candidato a nada, não tenho a menor pretensão política, mas se tivesse também, é legítimo. Eu quero contar histórias aqui no Glauber, mais de uma vez, se ele me convidar, histórias que possam motivar a juventude a participar da polícia, histórias que possam motivar aí políticos a mudarem leis, né? Histórias que possam motivar as pessoas a mudarem o entendimento sobre o Brasil, a importância da segurança pública. Eu acho que esse deveria ser o debate nacional. Temos problemas, sim, com corrupção no país, temos problemas com desemprego, com saúde, tem vários problemas. Mas, cara, isso aqui está demais. A gente não consegue mais ter segurança de mandar nosso filho para a escola. A gente está com uma cidade toda sitiada pelo tráfico. O interior do Brasil, Glauber, quem está em Mato Grosso, já tem fuzil lá nas cidades do interior. Você pega uma rodovia em Mato Grosso, tem a polícia lá de fronteira atuando de forma enérgica lá, porque tem bandidos armados
o fuzil, que era uma particularidade do Rio de Janeiro, você sabe disso, está em todo o país hoje. Esse problemão que nós temos no Brasil hoje, que as pessoas não estão olhando de perto, que são o novo cangaço, né, cara? Ô, Glauber, o Bettini é teu brother, né, cara? Teu amigo, né? Já veio aqui. Cara, o Bettini, policial federal, caveira, formado no BOP. Eu acho que é o único, ou são dois. Sim, no mesmo turno, o TV e o Júnior. E eu tenho uma admiração pelo Bettini, porque ele infelizmente, não prendeu. Ele matou uma gangue lá em Foz do Iguaçu. Eram bandidos lá, 7 ou 8 que a equipe dele matou. Num combate, né? Eram bandidos perigosíssimos que tinham matado vigilantes bancários, guarda da Prosegur, acho que do Paraguai, sabe? A equipe do Bettini matou esses bandidos em combate real, viu? E o Bettini conversou comigo. O Pimentel, um bandido era dentista, o outro era fazendeiro com não sei quantas cabeças de gado, o outro era advogado, todos eram brancos, né? E um dos bandidos foi velado na Câmara Municipal da cidade. A prefeita autorizou, o presidente da Câmara autorizou, né? Esse é o novo cangaço, né? Eles sitiam as cidades, fazem os moradores de refém, e quando são presos, Miqueias, ficam 1 ano e 8 meses, 2 anos presos e são soltos, né? Agora, tu imagina se o Bettini não pudesse passar essa experiência num podcast, ninguém ia saber, num formato, ninguém ia se saber. ele não pudesse escrever o livro dele, que é o Mamba Negra, que é um livraço sobre isso. Livraço. E aqui no canal, cara, eu acho que alguma resistência ainda existe, mas com o tempo, nada melhor que o tempo, nós vamos avançando. Chama o Irá aqui, camarada. Chama ele aqui. Eu já chamei. Chama o Nunes, então. Ambos já foram. Muita gente já recebeu o convite, não veio por alguma circunstância, tá. Com o tempo vai vir. Sim. Mas com o tempo, cara, essa resistência vai passando. A gente precisa. São Paulo fez um movimento de proibir policiais. Tem algumas portarias aí ao redor do Brasil nas polícias, mas assim, o podcast é um formato de comunicação. Sim. Assim como tem a Record, tem a Band, tem a Globo, tem os podcasts. O meu, eu tento fazer ele responsável, profissional, para que a gente tenha credibilidade. Você é amigo da polícia, Glauber. Você é amigo da polícia. Você não é inimigo. Você não é inimigo. E para que eles vejam a gente como um meio responsável, profissional, né? Para não tratar a gente como de propagar pirataria. Informações necessárias, Exato. né?